Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Numa manhã de segunda-feira de setembro, o sol atravessou os carvalhos centenários de Millstone Heights, lançando sombras pacíficas sobre as calçadas lisas como mármore. Neste bairro onde cada gramado parecia cortado a laser e cada casa tinha seu próprio alarme inteligente, nada se destacava, nada perturbava a ordem. SUVs pretos reluzentes brilhavam nas entradas de veículos como joias cerimoniais. Corredores passavam em alta velocidade, fones de ouvido, sem nunca fazer contato visual. O silêncio não era ausência de barulho ali, era uma regra tácita. Exatamente às 8h32, um homem negro parou em frente a 2887 Cedar Drive, uma imponente casa de tijolos vermelhos com persianas azul meia-noite, com 2 colunas brancas emoldurando a porta da frente como um convite discreto à elite. Ele era alto, ereto como um soldado em parada. Terno impecável cor de carvão, sapatos brilhantes, camisa branca com punhos ligeiramente engomados. Suas feições eram calmas, quase impassíveis. Seu olhar varria os arredores com discrição praticada, observando cada movimento, cada cortina levemente aberta, cada silhueta que ousasse espiar. O nome dele era Derek Elijah Brooks, 38 anos. Casado com um professor universitário. Pai de um menino de 7 anos que desenhava aviões a jato e sonhava em voar mais alto que o pai. Mas o que ninguém aqui sabia, e, mais importante, o que ninguém, teve que saber, é que Derek era um agente federal, atribuído a investigações internas mais sensíveis do FBI, aqueles sobre os excessos, infiltrações e violência de empresas de segurança privadas, onde milícias racistas, contratos lucrativos e silêncio cúmplice se cruzam. Naquela manhã, Derek estava lá em uma missão confidencial. Ele deveria se encontrar com uma informante-chave, um ex-guarda-costas da empresa Escudo Negro que concordou, após meses de medo e paranoia, em conversar. O encontro havia sido marcado naquele bairro justamente porque o informante sabia que agentes da Black Shield patrulhavam o local para a segurança das famílias. Mas o que o homem não previu foi que o simples fato de existir neste cenário já o tornaria uma ameaça. Derek olhou para o relógio. 8h34, nenhuma mensagem. Ele guardou o celular discretamente e verificou o fone de ouvido. Permaneceu em pé. Paciente. Atento. E então, o baixo estrondou de um motor pesado. E picape blindada apreta aproximaram-se lentamente dele. Vidros escurecidos. Placas personalizadas com iniciais. A bordo, 3 homens brancos. Vestindo coletes táticos sem insígnias, armados. Brad Kinsey, o líder da equipe, um ex-militar que se tornou contratante de segurança e tinha um discurso firme sobre proteger os valores americanos. Ao lado dele, Troy Walton, mais massivo, menos falante Cliff Reese, nervoso, com um olhar gelado. A caminhonete parou abruptamente a poucos metros de Derek. Brad saiu sem cumprimentá-lo. Ei, o que você está fazendo aqui, cara? Você se perdeu. Derek permaneceu calmo. Ele abriu lentamente sua carteira, tirou seu distintivo federal, estendeu-o firmemente. Agente especial Brooks. FBI. Estou aqui para uma reunião de negócios. Peço que se afaste. Brad pegou o cartão sem olhar e então, com um gesto de desprezo ostentoso, deixou cair na calçada. FBI. Hein? Nesta vizinhança, você quer dizer uma identidade falsa ou roubada? Cliff se aproximou, com um sorriso irônico nos lábios. Troy circulou em volta, em silêncio, como um predador à espera do sinal. Deixa-eu adivinhar, você está aqui para monitorar uma entrega da Amazon. Brad riu baixinho. Eles não esperaram por uma resposta. Como se fossem guiados por uma rotina bem definida, cercaram Derek e o empurraram violentamente contra o chão. Ele sentiu o concreto raspar sua bochecha. Uma dor surda subiu por seu maxilar. Seu pulso foi brutalmente preso por fechos tipo braçadeira, aqueles usados para neutralizar suspeitos sem deixar uma marca oficial. Ele não gritou. Ele não resistiu. Ele estava olhando. Ele é memorizado. Você acha que vamos acreditar em um cara como você aqui? Perguntou Brad. Aqui não é o Bronx. Aqui, nós protegemos os nossos, acrescentou Troy. Revistaram-no, confiscaram-lhe o telefone,
chamaram-no de terrorista de colarinho branco, de espião federal a soldo da esquerda. Uma explosão de ódio, proferida em tom baixo, mas preciso. Não era excesso de zelo. Era ritual. Durante 2 longas horas Derek permaneceu no chão, algemado, sob vigilância. Transeuntes passavam. Alguns diminuíram a velocidade, mas ninguém interveio. Em Millstone Heights, a ordem não se contesta. Foi somente em 10h48, quando um verdadeiro policial local chegou, alertado por um morador preocupado ao ver um homem negro no chão, talvez uma cena de violência, que o equilíbrio mudou. O policial se aproximou, olhou para o distintivo encontrado no chão e empalideceu. Espere. Derrick Brooks? Do escritório regional do FBI. Os 3 agentes Black Shield empalideceram. O silêncio agora os dominava. Derrick se levantou. Lentamente. Ele não tentou parecer forte. Ele era forte. Ele colocou o relógio de volta no lugar. Recuperou o distintivo, amassado, mas intacto. Ajeitou a gravata. Então, com uma voz calma, fria como aço, ele simplesmente declarou: "Eu voltarei." E ninguém, naquela manhã, entendeu até que ponto essa frase ia mudar o destino de Millstone Heights. Durante 5 dias, Derek Elijah Brooks não apareceu nenhum sinal externo de agitação. Ele foi para seu escritório na sede do FBI como de costume, com seu terno impecável e seus arquivos alinhados milimetricamente sobre a mesa. Conversava educadamente com os colegas, participava de reuniões confidenciais, revisava relatórios investigativos, atendia alguns telefonemas da esposa e brincava com o filho à noite como se nada tivesse acontecido. Mas nas entranhas da sede do FBI em Washington, as coisas tomaram um rumo completamente diferente. Na mesma noite do ataque, Derek havia escrito um relatório classificado como Confidencial Nível 2, transmitido apenas à Divisão de Assuntos Internos e a um grupo restrito de analistas responsáveis cuscos de radicalização nas Forças Armadas Privadas. Seu texto era clínico, quase gélido. Sem patos. Sem gritos. Apenas os fatos, os gestos, as palavras ao tom de um homem treinado para manter a calma, mesmo quando o chão arranca sua bochecha. 3 agentes de segurança privada realizaram uma prisão ilegal e violenta, sem mandado ou autorização adequada. Linguagem racista explícita. Desprezo pela autoridade federal. Conduta que sugere uma percepção de total impunidade. O relatório foi transmitido em lugar alto. E juiz federal Virgínia, membro da Comissão Especial de Segurança Privada, soube do ocorrido na manhã de quarta-feira. Após ler os anexos, uma compilação de denúncias, imagens de satélite e depoimentos anônimos, não hesitou. Assinou uma ordem de investigação acelerada com uma rara menção: emergência constitucional. No dia seguinte, Lawrence Dobson, diretor regional de Escudo Negro, foi convocado para uma entrevista sob juramento. Dobson era um homem na casa dos 50 anos, vestindo um terno caro e um sorriso torto que sempre estava prestes a se tornar ameaçador. Ele chegou acompanhado de 2 advogados. Durante a audiência preliminar, manteve um tom de falsa desculpa. Nossos homens agiram em um contexto de vigilância. O bairro tem sido alvo de várias tentativas de invasão nos últimos meses. Eles não reconheceram o policial Brooks. Acreditavam estar agindo no melhor interesse dos moradores. Isso é lamentável, claro. Mas agentes federais sabiam de outra coisa. Por mais de 6 meses, Black Shield estava sob vigilância discreta. A empresa era suspeita de promover o recrutamento de ex-militares radicais, de estabelecer laços com grupos paramilitares brancos e de implementar uma estratégia de infiltração de segurança nos subúrbios ricos, em grande parte brancos, do centro-oeste e do sul. Brad Kinsey e Cliff Reese, os 2 atacantes de Derek, já haviam sido alvo de queixas civis rejeitadas em 5 estados. Na Carolina do Norte, um veterano negro foi despejado violentamente de seu próprio prédio. No Arizona, um adolescente latino foi algemado em frente à sua escola por comportamento suspeito. Mas desta vez o alvo deles era um agente federal. E desta vez este federal soube responder. Derek não era um homem de vingança. Ele era um estrategista. Ele sabia que em Millstone Heights o verdadeiro poder não se mostra de forma uniforme. Ele se aninha em comitês de bairro, associações de moradores e conselhos de planejamento urbano. Ele sabia que, para destruir o sistema por dentro, primeiro precisava expor a cara. Então ele enviou um convite.
Oficial. Neutro. Impresso em papel brilhante. Treinamento em gerenciamento de riscos e ameaças emergentes em áreas residenciais. Localização: Millstone Heights Community Hall. Presença obrigatória para todos os membros da Associação de Bairro. Sinal: D. Brooks, consultor de segurança estratégica, Escritório de Prevenção Nacional. Eles vieram na manhã de sábado. Casais com camisas polo Lacoste, mães com calças de moletom em tons pastéis, pais desconfiados, aposentados furiosos. Alguns vinham por curiosidade, outros por medo de penalidades. Ninguém sabia realmente quem era o Sr. Brooks. A sala comunitária cheirava a café morno e suspeita. Derek subiu ao palco. Ele havia trocado o terno por uma calça clara e uma camisa bege. Sorria, relaxado, como um treinador comum. Então ele falou: "Bom dia. Obrigada por terem vindo. Hoje de manhã, vamos falar sobre segurança. Mas não do tipo que você lê nos folhetos." Houve um silêncio. Vamos falar sobre o que se esconde por trás das cercas. Sobre aqueles que dizem proteger enquanto se infiltram. Sobre aqueles que você pagou para vigiar, mas que vigiam também o que você pensa, o que você tolera e o que você permite que aconteça. Ele projetou um slide. Rostos. Nomes. Clipes de áudio. Arquivos confidenciais desclassificados. Brad Kinsey. Cliff Reese. Troy Walton. Suas jornadas. Suas ações. Os incidentes encobertos. As comunidades humilhadas. Alguns moradores empalideceram. Outros protestaram. Você não tem o direito de... Isso é só o certo, respondeu Derek calmamente. Ele então desdobrou o restante do plano: processos federais, retirada da licença da Black Shield, criação de um grupo de cidadãos sentinelas, reformas de segurança local. Ele terminou assim: o perigo não são os intrusos externos. É a arrogância de acreditar que se pode comprar o direito de humilhar. Então ele desceu da plataforma. E na sala, pela primeira vez em Millstone Heights, o silêncio não protegia mais ninguém. O sexto dia, tem 18 horas em ponto. O salão comunitário de Millstone Heights estava lotado de moradores. Atrás das paredes decoradas com molduras rústicas e frases inspiradoras, o clima era tenso. Cadeiras enfileiradas. Rostos tensos. Silêncios educados. As mulheres usavam seus trajes mais elegantes, vestidos discretos, saltos discretos, bolsas de grife penduradas nos joelhos. Os homens, de ternos justos ou blazer sobre camisas brancas, tinham um olhar fixo de notáveis que sentem que seu verniz está prestes a rachar. A cena era sóbria mas solene, uma bandeira americana cuidadosamente colocada à esquerda da plataforma, um tela gigante ao fundo, uma mesa de conferência vazio, 2 microfones e um selo federal no fundo. Então, no momento exato, Derek entra. Fantasia azul meia-noite, gravata escura, sapatos brilhantes. Ele usava um distintivo oficial do FBI pendurado em sua jaqueta, irrefutável, indiscutível, inatacável. Ele subiu os poucos degraus até o palco sem emitir um som. Nenhum sorriso. Nenhum aceno. Apenas um olhar lento e frio que varreu a sala como um holofote invisível. Então ele falou, com uma voz calma e profunda, cada sílaba esculpida como um golpe de bisturi. Boa noite. Sou o agente especial Derrick Brooks. O FBI me atribuiu uma missão: analisar os riscos de discriminação sistêmica em espaços residenciais privados. O silêncio foi imediato. Um silêncio gelado, quase limpo demais, o de uma sala onde as certezas começam a vacilar. Há 6 dias, eu estava preso ao chão, algemado, amarrado. Ali. Bem ali. Na calçada do seu bairro. Ele apontou para a janela, como se ainda pudesse ver a mancha de sangue nos azulejos. Ninguém falou comigo. Ninguém verificou minha identidade. Ninguém fez perguntas. Fui observado e julgado. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu representado. Um tremor percorreu a sala. Uma mulher sentada na terceira fileira cobriu a boca com um gesto trêmulo. Meu Deus, era ele. Derek clicou no controle remoto em sua mão. A tela se iluminou. O rosto apareceu, o de Brad Kinsey, olhos frios, mandíbula cerrada. Depois outro. Cliff Reese. Então Troy Walton. Ele desfilou reclamações anteriores. Um por um.
Classificados sem maiores providências. Arizona, Carolina do Norte, Texas, Illinois, Missouri. Palavras que voltaram como um refrão: uso excessivo de força, caracterização racial, humilhação pública, ausência de acusação. Então veio a imagens. Vídeos câmeras de vigilância de bairro, legalmente apreendido pelo FBI. Mostrava Derek, vestido com simplicidade, caminhando calmamente. Então os três homens se aproximam-se abruptamente. Sem discussão. Sem aviso. O rosto de Derek permaneceu impassível. Não é um erro. Não é um engano. É um hábito. É um sistema. Um sistema onde alguns homens estão convencidos de que podem dominar, humilhar, atacar, com total impunidade. Ele fez uma pausa. O ar vibrou. Este sistema, caros moradores de Millstone Heights, será desmontado. Ele deu um passo à frente. O FBI abriu uma investigação federal. A Black Shield será responsabilizada judicialmente. Suas licenças serão suspensas. Os vídeos foram entregues ao procurador-geral. As acusações estão pendentes. Ele deu mais um passo à frente. Desta vez, mais perto. Seus olhos estavam fixos na multidão. Mas esta história não é apenas sobre Brad, Cliff ou Troy. É também sobre aqueles que não viu, ouviu e não disse nada. Aqueles que encontraram isso normal. Aqueles que pensavam que esse tipo de coisa sempre acontecem com os outros. Ele se inclinou levemente em direção ao microfone. Bem, agora é para você que isso acontece. Ele recuou lentamente. A tela então exibiu um texto em letras brancas. Indiferença é cumplicidade. Um longo silêncio se fez. Então, no fundo da sala, um homem se levantou. 50 e poucos anos. Gravata vermelha. Voz embargada. Agente Brooks. Eu não sabia. Me desculpe. Derek olhou para ele por um momento. Então, simplesmente respondeu. O que você não sabia te protegi. O que eu sabia me algemaram. O tempo da ignorância acabou. 3 dias depois, ao amanhecer, veículos pretos sem identificação estacionaram em frente a 3 residências distintas. O bairro de Millstone Heights, ainda entorpecido em sua calma artificial, foi abalado pela presença discreta, mas implacável, de agentes federais. Brad Kinsey, sem camisa, abriu a porta com uma careta de descrença. Não teve tempo de falar, seus direitos foram lidos em sua porta. Troy Walton, flagrado tirando lixo, deixou o saco cair no chão, boquiaberto, enquanto um policial algemava metodicamente, sem dizer uma palavra. Cliff Reese, o mais novo, tentou argumentar. Não teve chance. Uma agente negra do FBI respondeu calmamente. Você amarrou um dos nossos. Agora a lei amarra você. Eles eram acusados de sequestro, uso excessivo de força e obstrução de missão federal, e acima de tudo discriminação racial agravada no exercício de atividade parapública, uma carga raramente usada, mas formidável. A notícia foi um choque elétrico. Imagens da prisão deles vazaram. Não violento, mas humilhante. E desta vez, foi eles que foram tratados como suspeitos perigosos. Nas horas que se seguiram, a cidade quebrou imediatamente com a Black Shield Security. Todos os agentes da empresa foram suspensos. Sede nacional, localizado em Houston, foi invadido pelo FBI. Uma investigação federal em larga escala foi aberta em suas operações em 14 estados. Lawrence Dobson, o diretor regional, foi acusado de ocultar informações, falsificação de relatórios de incidentes e cumplicidade passiva. Ele tentou uma defesa arrogante em uma coletiva de imprensa. Saiu arrasado por jornalistas, emissoras e, principalmente, pelas famílias das vítimas de seus agentes. Millstone ergueu sua reputação em poucos dias. Já não havia artigos que elogiavam o seu campo de golfe privado, as suas escolas modelo ou os seus valores familiares. Em vez disso, as manchetes diziam: Millstone Heights. O Bernays está rachando. A elite em julgamento, racismo atrás das grades. O bairro onde um homem negro teve que provar que tinha o direito de existir. O lugar se tornou um símbolo nacional, não pela sua riqueza, mas pela sua queda repentina. Na verdade, o lugar agora encarnado o fim da inocência fingida, o despertar brutal de uma América que finalmente está se enfrentando. É de Rick Brooks?
Ele se tornou um nome conhecido apesar de si mesmo. Mas ele não concedeu nenhuma entrevista. O recusou os pedidos, mesmo as das grandes redes nacionais. Recusou capas de revista, mesas redondas, documentários. Quando solicitado a comentar os acontecimentos, ele se contentou com um discurso curto e solene em Quântico, diante de uma turma de jovens recrutas do FBI. Ele olhou-os diretamente nos olhos e disse simplesmente: o verdadeiro poder não consiste em clamar por vingança. Não se trata de bater mais forte que o oponente. O verdadeiro poder é levante-se calmamente, e para garantir que a verdade nunca mais possa ser ignorada. Ele recebeu uma ovação de pé. 6 meses depois, a criação do Iniciativa Brooks foi anunciado em Washington. Uma fundação apoiada por ex-funcionários do FBI, advogados de direitos civis e filantropos comprometidos. Seu objetivo: treinar todas as agências de segurança públicas e privadas para detectar, desconstruir e corrigir preconceitos raciais. Foram desenvolvidos programas de simulação, treinamento em psicologia social, módulos de intervenção ética e campanhas de conscientização em escolas de polícia. Na entrada do edifício principal, uma placa foi selado em pedra. A justiça não precisa ser barulhenta. Ela só precisa ser firme. De Ricky Laiche Brooks. E nas salas de aula da iniciativa, cada instrutor relembra uma verdade simples. Naquele dia em Millstone Heights, não foi apenas um homem que se levantou. É a justiça que se recusou a ficar de joelhos.